Olá, Deus abençoe você. Um bom dia, mais uma manhã, mais um devocional. E nessa manhã eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa insegura? Hoje nós vamos falar sobre um pouco da diferença da insegurança para a humildade. Com base no que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vamos falar um pouco sobre essa importante diferença e como nós podemos aprender a ser um pouco mais humildes. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. À primeira vista, humildade e segurança podem parecer semelhantes e ressaltar algum tipo de ponto negativo, relacionado ao sentimento de inferioridade que muitas pessoas têm. Mas, quando examinadas de perto, tanto as suas raízes quanto os seus frutos são radicalmente diferentes. A insegurança sussurra palavras de medo, como você não é suficiente, você não pode, você não vai conseguir, você não tem capacidade. Ela nos mantém presos a uma preocupação obsessiva, como o que as outras pessoas vão pensar? E se eu falhar? Focados em nossas falhas e limitados pelo medo de não atingir as expectativas, ela nos traz um peso que nos puxa para baixo, nos isola, rouba a nossa paz. A humildade, por outro lado, é uma postura completamente diferente. Ela não se rebaixa por medo, mas se abaixa voluntariamente por força e fé. Ser humilde é ter uma confiança tranquila que permite que nos entreguemos em amor. É conhecer nossas forças e capacidades. É tê-los sob controle. Em Filipenses, nos textos que nós lemos, Paulo nos dá a imagem perfeita dessa humildade em Jesus. Ele nos chama a rejeitar a ambição egoísta, a vaidade, escolhendo ao invés disso considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. E ele não aponta para Jesus simplesmente por Jesus ser quem é, mas pelo que Jesus fez. Jesus, sendo Deus, ele tinha toda a autoridade e poder, mas ele escolheu se esvaziar. Tornou-se servo, humilhou-se até a morte na cruz. Isso não foi fraqueza, foi demonstração de força, confiança no Pai e amor por nós. Enquanto a insegurança nos mantém presos ao medo e às aparências, a humildade nos liberta. Ela nos desloca de uma visão centrada em nós mesmos para uma visão centrada em Deus e nos outros. Ao invés de olhar para as nossas falhas ou reputação, olhamos para o Deus que nos ama incondicionalmente, para as pessoas que Ele nos chama a servir. Como então podemos viver em humildade, evitando a armadilha da insegurança? A resposta está em Hebreus 12, quando o apóstolo que escreveu nos convida a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Quando fixamos nosso olhar nele, sua glória supera nossos medos. Sua força nos capacita a abaixarmos voluntariamente, confiando que ele nos sustentará. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, é pensar mais em Cristo. É viver uma vida que eleva os outros e aponta para o Senhor, confiando que Deus nos exalta no momento certo. Esse é o caminho de Jesus, o caminho melhor, o verdadeiro ouro. Talvez você seja uma pessoa insegura, com medos, preocupações, sempre buscando a confirmação, a atenção e a aprovação de outras pessoas. Você não precisa viver assim. A grande verdade é que todos nós temos limitações e temos qualidades.
E quanto o que nós vamos fazer com isso depende da visão que você vai ter de você mesmo. Humildade e insegurança são coisas aparentemente semelhantes, mas que, quando estudadas e vistas de modo profundo, são totalmente diferentes. Que Deus te dê coragem, que Deus te dê autoridade, que Deus te dê força, mas também, assim como Jesus, que Deus te dê humildade. Tenha uma ótima semana e um bom dia. Deus te abençoe.